e ao Pedro. Isso é drone seu, me conta. Qual é a situação do Pedro e Flamengo hoje? Você já vai falar sobre isso, Vene? Antes a gente vai chamar um VTzinho do Flamengo e na volta eu queria que você explicasse. Cadê o VT do Flamengo? O clima no treino foi aparentemente tranquilo. Pedro esteve com o restante do elenco e não demonstrou insatisfação. E ainda deu um sorriso para Thiago Maia. O jogador não tinha ido ao ninho na última segunda, alegando desconforto no rosto, e após conversa com a diretoria, o Camisa 9 retomou as atividades junto com a equipe. Com o atacante de volta, o Flamengo intensifica os treinos focado no duelo contra o Olímpia. Quem também participou dos exercícios foi o zagueiro Davi Luiz. Já recuperado das dores no joelho, o Camisa 23 participou dos 2 treinos desta semana e pode pintar no campo na quinta. Quem também apareceu para dar esperança para o rubro-negro foi Ayrton Lucas. Ele está em transição física depois de sentir dores no joelho esquerdo. Flamengo e Olímpia já se enfrentaram em 2021 pelas quartas de final da Libertadores. Na ocasião, o rubro-negro goleou nas 2 partidas e se classificou para as semifinais da competição continental. O time tem mais um treino nesta quarta antes do jogo contra os paraguaios no Maracanã. Com foco na recuperação do elenco, o Flamengo quer ir com força máxima para sair na frente do placar. Vene, me conta essa situação do Pedro. Me conta o que está acontecendo com o Pedro. Só uma correção no VT aí, que a Alcilene acabou dizendo que ele não demonstrou nenhuma insatisfação, muito pelo contrário. Ele vem demonstrando muita insatisfação. Inclusive, a informação que eu tenho é que a relação Pedro e comissão técnica do São Paulo, inclusive a relação com o próprio treinador, não tem mais relação, eles não estão mais se falando. A ideia do Pedro é não jogar mais com a camisa do Flamengo se o São Paulo continuar no comando da equipe. A questão é, muita gente vai me perguntar, beleza, ele não quer mais jogar, mas tem proposta para sair? Não, não tem. Inclusive, informação nossa, drone nosso, é que o Pedro ele foi retirado da lista de relacionados pela diretoria do Flamengo para pegar o Olímpia nessa quinta-feira e também recebeu uma multa pelo ato de disciplina no último sábado, quando ele se recusou a aquecer durante a partida, quando o Pablo Fernandes, então preparador físico, pediu para ele continuar o trabalho de aquecimento e ele se recusou. Então a diretoria decidiu punir o Pedro, tirando ele do jogo contra o Olímpia e também aplicando uma multa de 10% no salário CLT, que é o salário que ele recebe na carteira assinada. Porque o jogador, como muita gente não sabe, o jogador recebe uma parte no salário CLT e uma parte de direito de imagem. E os 10% da multa é em cima do salário CLT. Então, em cima disso, a relação Pedro e São Paulo, horrível, péssima, é assim que a gente pode classificar. Pedro não encarou o Olímpia por decisão da diretoria, não foi uma decisão do jogador, isso tem que ser ressaltado, e também o jogador foi multado. E aí muita gente vai me perguntar, e agora, Vene, o que vai acontecer? É esperar, porque no próximo final de semana, quando o Flamengo pega o Cuiabá, o Gabigol está suspenso e, teoricamente, o Pedro é o substituto imediato do camisa 10 do Flamengo. Então, agora é esperar para ver se no final de semana ele será utilizado ou não. Mas a relação do Pedro com a comissão técnica do São Paulo está horrível. Eles não se falaram quando o Pedro se reapresentou, não tem uma relação mais. Muito pelo contrário, eles estão nem se falando. Então, eu arrisco a dizer que o Pedro pode dizer adeus ao Flamengo em breve. Ô, Pedrosa, que situação, né? E a gente estava falando ontem, ou anteontem aqui nesse programa, em relação ao que o Pedro já fez pelo Flamengo e ao que o Flamengo já fez pelo Pedro também, né? Foi sempre uma relação muito respeitosa de ambas as partes e uma relação em que o Pedro sempre mostrou que queria jogar com a camisa do Flamengo. Quando o Brasil todo perguntava, poxa, Pedro, você tem futebol em ano de Copa do Mundo? Para ser titular em vários times no Brasil, você escolhe ser banco do Gabigol, e aí por uma questão do destino, o Dorival chega e consegue encaixar ele com o Gabigol. Mas até então, ele era banco no ano de Copa, e ele estava sendo banco e ok. Então, assim, havia esse questionamento total para as pessoas em relação ao Pedro, e a gente via que o que ele queria mesmo era estar ali no Flamengo. E, assim, terminar desse jeito, não sei se terminou já, mas se ele não quer continuar com o Sampaoli, alguém vai ter que sair. E eu não sei quem que ganha esse cabo de guerra. Primeiro, Pedrosa, quem você acha que ganha, né? Se já há esse posicionamento em relação ao Pedro e ao Sampaoli. E segundo, que pena ser desse jeito, né?
Já ganhou, Fernanda. Isso aí tá muito claro. Eu entendo que cada um tá buscando o melhor para os objetivos pessoais. E no caso do Flamengo, o Flamengo está pensando no próprio Flamengo. O Sampaoli é um cara que, repito aqui, como eu já falei no programa, ele recuperou a confiança de que o Flamengo poderia conquistar algum título dentro de 2023. E aí, o Flamengo, desde o primeiro momento que aconteceu o episódio, eu entendo, até pelas informações que o Vene trouxe, que o Flamengo pensou em manter o Sampaoli. Demitiu o Pablo com toda a razão e manteve o Sampaoli por quê? Porque o Flamengo está pensando nos objetivos do Flamengo. Você trocar de treinador num momento como esse prejudica o trabalho do Flamengo em reta de final de temporada. Então, assim, cabo de guerra entre o treinador e um jogador, tá muito claro que a diretoria do Flamengo escolhe o Sampaoli. E aí, como a gente falou aqui ontem, o Pedro tá escolhendo o que é melhor para ele. Ele não se sente mais confortável nesse ambiente e é completamente entendível o Pedro não se sentir confortável com tudo que aconteceu. Talvez ele esteja se sentindo também com falta de respaldo pelo que aconteceu e ele já vinha com queixas antes, que foi uma coisa que ele mesmo deixou claro no próprio texto dele. Então, assim, Fernanda, é o Flamengo pensando no melhor, no caso, na figura da diretoria, em manter o treinador e conseguir conquistar as coisas que tem que conquistar em 2023, e o Pedro pensando no melhor na carreira dele. E eu vou ser sincero, Fernanda, lamento muito, porque o Pedro é um ídolo da história do Flamengo. Porém, pro Pedro, a melhor coisa, se ele tá se sentindo assim, é ele seguir a vida dele. Ô, Fernanda, para contextualizar ainda mais essa história aí... E como segue, Vene? Para contextualizar essa história, é o seguinte, o Pedro também mostrou insatisfação porque o filho do Fernandes, que foi demitido por ter dado um soco no atacante, o filho dele também trabalha na comissão técnica do Sampaoli. E o filho foi mantido. O Pedro esperava que o filho também saísse, o que eu também compreendo, Pedro. Imagina só, o pai me deu um soco, mas o filho continua ali no dia a dia. Como é que eu vou ter uma relação com esse cara? E, obviamente, o filho está fechado com o pai em determinado momento. Embora todo mundo ache, todo mundo tenha certeza que o pai errou, o Pablo Fernandes errou. A agressão não se justifica em hipótese alguma. Mas a relação, como é que o Pedro vai ter relação com esses profissionais? Não tem mais relação. E outro ponto também, os jogadores do Flamengo esperavam que o Pedro fosse pedir desculpa ao elenco pelo ato de disciplina, algo que também não aconteceu. O Pedro também não reuniu os companheiros para pedir desculpa pelo ato de disciplina, algo que já aconteceu no passado recente. Quando era o Jorge Jesus, isso acontecia bastante nos bastidores. Gabigol, eventualmente, tinha um problema ali, mas aí o Gabigol ia lá, reunia todo mundo e pedia desculpa. Estou dando um exemplo porque isso aconteceu com o Jorge Jesus. Agora, com o Pedro, isso não aconteceu. Então, assim, em suma, um resumo da ópera, relação Pedro, comissão técnica e Sampaoli, não existe mais. Como é que você vai manter no dia a dia um jogador que não conversa com a comissão técnica? É muito difícil isso. Eu acho que esse ponto do filho, do pai, Pedrosa, ele abrange, se a gente fizer um entendimento que, independentemente de ser filho e pai, eu não acho justo, mas o pai deu um soco e o filho ficou. Bom, o pai deu um soco, o filho ficou, o filho é profissional, o filho não socou ninguém, ele não pode ser punido pelo que o pai dele fez, assim, eu não acho isso legal. Mas a gente sabe que é muito além de questão pai e filho, é de ser uma comissão do Sampaoli. Não é só o filho. Todas aquelas pessoas são uma rede de apoio e são uma rede de trabalho de um cara que foi o agressor dele. Então, eu entendo que há um incômodo em relação ao Pedro, não só ao filho, mas como a todos, né, Pedrosa? Incômodo traumático, tá, Fernanda? Porque toda vez que o Pedro olhar pro filho do Pablo, ele vai lembrar do que aconteceu. E isso é muito ruim. Você tomar um soco na cara no seu ambiente de trabalho, gente, isso é muito grave. Isso é muito sério. Então, assim... Para o Pedro tomar a decisão de querer sair do Flamengo, onde ele já mostrou várias vezes que ele queria ficar, mesmo sendo reserva em outros momentos, é porque o negócio foi muito grave. E repito, eu acho que é totalmente entendível o Pedro não querer mais trabalhar em um ambiente que ele se sentiu agredido. E como ele mesmo disse, é agredido psicologicamente e agredido fisicamente. Então, para mim, toda vez que o Pedro chegar no Ninho do Urubu de manhã, ele vai olhar pro filho do Pablo, ou até pro próprio Sampaoli, e infelizmente ele vai lembrar da cena, que é terrível para um trabalhador, por mais que ele tenha cometido ato de disciplina, não justifica ele ter tomado um soco na cara. Então é muito mais uma questão traumática e jogador que não está se sentindo bem no ambiente não rende. Jogador sem confiança não rende. E isso já vem acontecendo com o Pedro nos últimos jogos. Fernanda, eu posso trazer só mais um detalhe? Pedrosa, eu quero saber se você tem novidade. Fala. Eu posso trazer só mais um detalhe, porque muita gente acredita nisso, que o Pedro pode ir à justiça para tentar uma quebra de contrato junto ao Flamengo. Ele pode fazer isso, porque eu conversei com 3 advogados.
Esses 3 advogados me falaram o seguinte: Vene, ele pode fazer isso. Agora, ele vai ter sucesso na ação dele? Isso é uma outra questão. Qualquer funcionário pode entrar na justiça contra uma empresa e tentar a quebra de contrato. O Pedro pode fazer isso, até porque ele foi agredido no ambiente de trabalho por um outro funcionário do clube. Agora, isso não quer dizer que o Pedro terá sucesso nessa ação dele, caso ele entre com essa ação. O que, teoricamente, não vai acontecer. Porque eu conversei com pessoas que administram a carreira do Pedro e eles não pensam nessa possibilidade. Eles pensam em buscar proposta de um clube da Europa, trazer ao Flamengo e negociar uma saída, uma venda do jogador. Muito bem, ô Vene. Flamengo suspende Pedro por um jogo, aplica multa por não aquecer e advertência por falta. Jogador não enfrenta o Olímpia nesta quinta pela Libertadores e segue programação normal no Ninho do Urubu. Punição por episódio em jogo com o Galo é de 5% do salário. O caso do atacante Pedro ainda parece longe de ser resolvido. Nesta quarta-feira, a diretoria do Flamengo decidiu punir o jogador. Ele foi suspenso por um jogo, receberá uma multa de 5% do valor de seu salário por não aquecer contra o Atlético Mineiro e uma advertência por faltar a treino. Com isso, não estará na relação para o jogo contra o Olímpia nesta quinta-feira, no Maracanã, válido pelo confronto das oitavas de final da Libertadores. O Flamengo não se manifestou oficialmente sobre a agressão e a decisão de suspender e multar Pedro. O clube entende que precisa se resguardar de possíveis problemas jurídicos caso torne as decisões públicas. Até o momento, nem mesmo a demissão de Pablo Fernandes foi homologada ainda, por exemplo. Apenas o jogador Pablo e Sampaoli publicaram notas oficiais logo depois do jogo contra o Atlético Mineiro. Pedro não compareceu ao treinamento na manhã de segunda-feira. Ele não havia comunicado o clube e informou à tarde os motivos, alegando dores no rosto e desconforto com a situação. Depois de uma conversa, o atacante participou da atividade na terça-feira, mas sem qualquer contato direto com Sampaoli.